A história que conhecemos pode estar incompleta. E se existisse um povo esquecido, um elo perdido entre os hebreus e os egípcios, hoje vamos mergulhar em uma das maiores incógnitas do mundo antigo. A história completa dos Ixos. Seriam eles os hebreus do Egito? Prepare-se para viajar no tempo e desvendar o que a arqueologia, a Bíblia e os mitos antigos dizem sobre um povo misterioso que pode ter mudado o curso da história humana. Antes de tudo, precisamos entender quem eram os Ixos. Poucos registros egípcios falam deles claramente. Segundo as fontes mais antigas, os Ixos foram estrangeiros que tomaram o poder no Egito durante o chamado Segundo Período Intermediário, por volta de 1650 a.C. Eles eram descritos como invasores vindos do Oriente Médio, pastores, comerciantes e guerreiros que dominaram o norte do Egito e fundaram sua própria dinastia em Avares, no delta do Nilo. A palavra Ixos vem do egípcio Eka-Hazut, que significa chefes de terras estrangeiras. Mas há algo intrigante: a maneira como foram descritos. Estrangeiros, vindos do leste, expostos à cultura egípcia e depois expulsos. Lembra muito outra narrativa conhecida, a dos hebreus no Egito. Essa semelhança levou estudiosos a se perguntar: seriam os Ixos e os hebreus o mesmo povo, vistos por perspectivas diferentes? As fontes egípcias descrevem os Ixos como reis estrangeiros que governaram o país por mais de um século. Já as fontes bíblicas contam sobre um povo semita que viveu no Egito, prosperou e depois foi escravizado. As duas histórias não são idênticas, mas se entrelaçam de maneira misteriosa. A arqueologia acrescenta mais peças a esse quebra-cabeça. Em escavações no delta do Nilo, especialmente na antiga Avares, arqueólogos encontraram estruturas semíticas, sepulturas diferentes das egípcias e fragmentos de cerâmica e joias vindos da Ásia Ocidental. Há até registros de nomes e inscrições semíticas, algo raro no Egito daquela época. Para alguns pesquisadores, isso é uma pista de que os Ixos eram povos semitas, parentes dos hebreus. Mas há também quem discorde. Muitos historiadores afirmam que os Ixos foram um grupo independente, povos cananeus ou asiáticos que migraram para o Egito muito antes da época de Moisés. Nesse caso, os hebreus teriam vindo depois, talvez inspirados por histórias antigas sobre a ascensão e queda dos Ixos. Seja como for, o reinado dos Ixos terminou de forma trágica. Os faraós do sul do Egito, liderados por Amós I, se revoltaram, reconquistaram o país e expulsaram os Ixos de volta ao deserto. A história diz que eles fugiram em massa, e aqui surge mais uma coincidência. Uma multidão de estrangeiros saindo do Egito, perseguidos pelo exército faraônico. Soa familiar? Alguns autores chegaram a sugerir que a expulsão dos Ixos pode ter inspirado o relato bíblico do Êxodo, uma lembrança antiga, reinterpretada pela tradição hebraica e transformada em símbolo de libertação e fé. Então, afinal, seriam os Ixos os hebreus do Egito? A verdade é que não há prova definitiva, mas a coincidência de eventos, os traços culturais e as descobertas arqueológicas fazem dessa hipótese uma das mais fascinantes da história antiga. Talvez os Ixos não tenham sido os hebreus,
mas é possível que suas histórias se cruzem, duas faces de uma mesma memória antiga. O que é certo é que sem eles, o Egito e o mundo antigo não seriam os mesmos. Cada fragmento descoberto nas areias do deserto nos lembra que o passado ainda tem segredos a revelar. E você, o que acha dessa teoria? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais histórias ocultas do passado. Até o próximo vídeo, onde continuaremos desenterrando os mistérios que o tempo tentou apagar.